As dores de parto. Romanos capítulo 8, versículos 18, 19 e 20. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou. A natureza está gemendo. Estamos em meio a essa pandemia e as perspectivas ainda são uma incógnita. O que nós podemos afirmar é que a natureza está gemendo e estamos nas contrações das dores de parto. A pergunta que nós fazemos é: estamos nas primeiras contrações ou já estamos nas contrações aumentadas na unidade de tempo? Isto é, a frequência das contrações está aumentando e em breve o parto se estabelecerá. A nossa meditação visa a estimularmos, a animarmos a igreja a prosseguir. Especialmente nós queremos alertar os irmãos, admoestar os irmãos e nos admoestando a nós mesmos, para nós não nos deixarmos levar pela neurose mundial. O mundo está o Brasil especialmente, né? Mas o mundo também está. Nós estamos vendo que os sinais, que as contrações aumentam e a finalidade desta nossa meditação é para indagar de nós mesmos em quem ou em que os nossos olhos estão postos. Nós estamos olhando para as circunstâncias, estamos ficando em pânico como o mundo está. Vamos nos deixar levar por esse estado de desespero e de angústia. Nós somos do Senhor. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, como disse Paulo aos Filipenses. A nossa pátria está nos céus. Queridos irmãos, nós não podemos fixar as nossas raízes nessa terra. O mundo está numa situação tal, hoje a situação do mundo está naquelas cenas das pragas no Egito. A maneira que se aproximava da 10ª praga, olha as contrações ali. Mas na noite, então, a maneira que se aproximava a 10ª, então as pragas foram se intensificando, porque Deus estava querendo tirar um povo com mão forte do Egito. E Israel é uma figura da igreja. Nós estamos vivenciando as pragas. Nós estamos a qualquer momento, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis que é chegado o noivo. À meia-noite também, lá no Egito, houve pranto
a morte dos primogênitos. Por que que na casa dos israelitas havia segurança e paz? Amados, porque havia sangue nas vergas e nas ombreiras das portas. E a nossa palavra é para nos estimularmos mutuamente nessa esperança santa e bendita do Senhor. Nós temos que tomar posse de que uma vez que passamos pela cruz, uma vez que nascemos de novo, uma vez que nos tornamos habitação do Espírito de Deus, nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Neste tabernáculo nós gememos, como diz o apóstolo Paulo. Agora, nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. Nós temos esta esperança de que, se este corpo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, que é o nosso corpo celestial, que é a nossa habitação celestial. Nós somos peregrinos nessa terra, queridos. Os nossos olhos não podem ficar nas mortes, nos corredores dos hospitais. Claro que vamos ter parentes nossos, já estão se aproximando, de algumas famílias já se aproximou, mas o que é a morte a morte física para um crente? O que é a morte física para aquele que nasceu de novo? É apenas deixar este tabernáculo para estar com Cristo, que é muito melhor, como diz o apóstolo Paulo. Agora nós estamos vendo um pânico, a neurose tomando conta do mundo, e também pessoas que se dizem cristãs entrando em pânico, em desespero. Claro que nós temos que orar pelos enfermos, que nós temos que pedir para que o Senhor cure, mas se nós estamos às portas da volta do Senhor, podemos morrer dessa Covid ou de outro tipo. A nossa pátria está nos céus. Por que nós vamos entrar? Está faltando experiência, está faltando esperança, está faltando vivência da palavra, amados. Está faltando nos alimentarmos adequadamente da palavra para que os nossos olhos espirituais contemplem o invisível. Jesus fala: não temais aqueles que matam o corpo, antes temei aquele que, além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Nós já escapamos da condenação, nós somos do Senhor, e Ele é o autor e o conservador da vida. Nós não vamos deixar este tabernáculo aqui sem que haja permissão do Senhor. Por isso nós temos que nos consolar com estas palavras, tirar os olhos das circunstâncias. Nós temos que levantar as nossas cabeças, como Jesus diz lá em Lucas capítulo 21. O que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 21? Não é? Quando virdes acontecendo estas coisas. Quais coisas? Fome, peste, terremoto, caos social, pânico entre as nações, coisas espantosas, assustadoras, aterrorizantes acontecendo para o mundo. Se estiver acontecendo no nosso arraial, no nosso meio, nós temos que nos admoestar mutuamente, falar para que nós comamos da palavra, para que nós descansemos no Senhor, para que o Senhor, o Espírito do Senhor, nos dê a
paz como um rio, como diz o profeta Isaías. As circunstâncias estão apertando, mas há uma esperança para nós. Então, essa esperança é de que o Senhor não vai nos levar antes da hora. Ele é o autor e o conservador da vida. Então, amados, nós precisamos urgentemente nos estimular uns aos outros, a nos alimentar da palavra, a orar, como disse o irmão na live da quarta-feira, orar e vigiar. Nós não oramos, nós não vigiamos, por isso nós padecemos, por isso nós, a semelhança do mundo, por isso que essa influência do mundo nas nossas vidas. Estão falando em distanciamento social? É mais ou menos isso que está acontecendo mesmo. Entra, povo meu, entra nos teus quartos até que passe a provação, não é? Não é? Então nós estamos aguardando. Então o nosso quarto é o nosso momento em que estamos na presença do Senhor, falando: Senhor, eu sou teu. Eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Dá-me a tua paz, Senhor. Dá-me a tua paz. Quer pela vida, quer pela morte física. Nós somos do Senhor. Ninguém, o apóstolo Paulo fala, ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Olha a esperança do cristão. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A volta do Senhor Jesus está se aproximando. Nós estamos vendo tantos sinais da natureza gemendo, não é? As pandemias, né? As epidemias, as erupções vulcânicas em grande quantidade, os terremotos em grande quantidade, o pânico tomando conta, né? A violência, a semelhança dos dias que antecederam o dilúvio, a degeneração social, a degeneração moral que antecedeu a destruição de Sodoma e Gomorra. Por isso, aquele servo do Senhor que estava lá no deserto, o Ló escolheu as campinas verdejantes do Jordão. Ele estava indo em direção a um juízo. Abraão ficou no deserto. E o deserto é um lugar onde Deus fala conosco. Por isso que o profeta Joel, Deus falando pelo profeta Joel, ele disse que ele levaria Israel, a figura da igreja também, para o deserto, para ali falar ao seu coração. Entremos no nosso quarto, no descanso, na presença de Deus, louvando e salmodiando a Deus, tirando os olhos dessas circunstâncias, dessas notícias aterradoras da televisão, e olhemos para o alto, levantemos os nossos olhos para o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos descansar. A paz inundará os nossos corações. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Queridos, estamos em meio a esta tempestade, mas o Senhor está no nosso barco. Deixemos que ele durma, não o acordemos, não o despertemos, porque certamente, como ele disse, vamos atravessar para o outro lado. As tempestades podem vir, as ondas podem ficar impetuosas, o Covid pode ceifar algumas das nossas vidas, vida humana aqui, mas somos transportados pelos anjos para a presença de Deus.
E aconteceu de Lázaro morrer e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aconteceu do rico morrer e ser sepultado. E no inferno levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Era um conhecedor da lei. Era um conhecedor da lei. Que isso não ocorra conosco, amados. Que sejamos como Lázaro. Ele não foi salvo por ser mendigo. É que o pobre de bens materiais, praticamente ele não tem a quem recorrer, ele se aproxima do Senhor com todas as suas forças. Então, nós estamos aguardando a manifestação do nosso Senhor. Nos estimulemos uns aos outros com estas palavras, olhando firmemente para o autor, o consumador da nossa fé. Não temamos, não temais o que pode fazer o homem. Recordemos as palavras do Senhor, para que nós descansemos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Essa opressão da pandemia, essa opressão econômica, o mundo está passando por isso. Em breve vai se levantar o homem da iniquidade. E nós temos que estar preparados, quer pela vida, quer pela morte física, porque somos do Senhor. Então nos estimulemos, animemo-nos mutuamente, entremos no nosso quarto, coloquemos hinos de louvor e adoração, levantemos as nossas mãos, fechemos os nossos olhos, levantemos as nossas mãos para o alto e digamos para o Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. A minha vida, você no seu quarto fala: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, eu sou Teu, eu fui comprado por alto preço. Senhor, dá-me esta paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Psique. Ora, o nosso espírito, nosso pneuma, foi habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa alma precisa sofrer este processo de transformação, que é pelo culto lógico, pelo culto racional. Entremos nos nossos quartos, levantemos as nossas mãos, glorifiquemos ao Senhor, louvemos, adoremos, e o pânico não encontrará guarida nos nossos corações. Que Deus possa, amados irmãos, que o Senhor possa consolar os nossos corações, dar-nos a ousadia, amém? Dar-nos a ousadia para enfrentarmos estes dias, pois a hora se aproxima. Glorifiquemos ao Senhor, descansemos na Sua palavra, em nome